E aí, gente, tudo bom com vocês? Olha só, nós hoje vamos estudar uma nova classe gramatical, tá? Entender todas as nuances dela. Vamos estudar o adjetivo e vamos saber o que são as locuções adjetivas, certo? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que é o adjetivo? O adjetivo, gente, é a palavra que modifica o substantivo, mas ele modifica como? Dá a ele, ou seja, a gente atribui ao substantivo uma característica que pode ser um estado ou uma qualidade, certo? Então, exemplo, meu vizinho comprou um belo carro. Meu vizinho comprou um belo carro. Temos como belo adjetivo. Então, nesse caso, estamos atribuindo ao carro uma qualidade, certo? Ou seja, uma qualidade de beleza. Um carro belo, bonito, certo? Então, aí, belo é o adjetivo dessa frase. Nesse caso, o adjetivo aí está próximo do substantivo, que é, no caso, carro, certo? Mas tem casos em que o adjetivo ele vai vir no final da frase ou em qualquer posição que fique distante do substantivo, certo? Mesmo assim, não vai alterar o sentido da frase. O sentido da frase vai permanecer o mesmo, a gente vai conseguir entender legal. A única diferença é a posição dos termos, certo? O adjetivo, ao invés de estar ao lado do substantivo, vai estar no fim, pode estar no começo, certo? Então, eu trouxe aí um exemplo. Por exemplo, Joana foi à festa ontem. Comeu tanto que ficou doente. Então, Joana foi à festa ontem. Nessa frase não tem nenhuma, nesse trecho não tem nenhuma qualidade, não tem nenhum adjetivo. Comeu tanto que ficou doente. Doente aí já é um adjetivo que atribui uma característica de estado, porque você fica doente, né? Você não é doente, você fica doente. Você está doente um momento, depois não está mais. É um estado, certo? Então, é uma característica de estado. Nesse caso, doente, podem perceber que está bem distante do substantivo Joana, que é um substantivo próprio, né? O nome de uma pessoa. Então, esse adjetivo faz menção a ela. Então, Joana que ficou doente, certo? Então, percebam que mesmo que eu altere a posição do adjetivo, o sentido da frase se mantém o mesmo e eu não tenho perda de sentido, certo? Nesse caso, nós vimos um adjetivo com um estado, né, que é o estado de doente, e uma característica de qualidade, que é no caso do belo, certo? Então, belo, um adjetivo que é uma característica de qualidade, poderia ser feio, poderia ser quebrado, poderia ser baixo, alto, certo? São qualidades. Eu qualifico, dou a ele, dou a ela uma característica específica. No caso, doente, né, é um adjetivo de estado, certo? Então, agora nós vamos ver as locuções adjetivas e entender o que elas são. Para vocês que nunca viram ou tiveram um pouco contato com as locuções adjetivas, gente, são expressões formadas por duas ou mais palavras que, como adjetivo, atribui característica ao substantivo também. Então, por exemplo, muitas lendas do nosso país são originárias da região da Amazônia. Da Amazônia é uma locução adjetiva porque tem mais de uma palavra, tem mais de um termo. E uma locução adjetiva, ela tem uma característica bem peculiar, que é assim: eu posso substituir essa locução por um adjetivo às vezes, certo? Já eu chego nessa parte aí, mas é só para vocês terem uma noção de que eu posso substituir essa locução por um adjetivo. No caso, muitas lendas do nosso país são originárias da região da Amazônia. Qual é um adjetivo específico, um adjetivo que seja formado por apenas um termo que substitua a locução da Amazônia? Amazônica, certo? Então, eu gosto muito da comida do Brasil. É um exemplo. Então, eu gosto muito da comida do Brasil.
do Brasil, nesse caso, seria uma locução adjetiva, certo? Então, eu substituiria do Brasil por gosto muito da comida brasileira, certo? Eu substituo pelo gentílico, que é um adjetivo. É um adjetivo pátrio, certo? Nesse caso. Então, da Amazônia é a locução adjetiva que pode ser substituída pelo adjetivo amazônica, ou amazônico, dependendo do termo que a gente for usar, certo? Então, as locuções, geralmente, gente, elas vêm iniciadas por palavras que são conhecidas como preposições ou conjunções. No caso de é uma preposição, certo? E elas vêm acompanhadas, geralmente, desses termos, dessas preposições, mais um substantivo. Então, no caso da Amazônia, Amazônia substantivo, do Brasil, do preposição, Brasil substantivo, certo? Algumas também vêm com outras preposições, só que nesse caso, em não é preposição, em é conjunção, certo? Mas a gente aí não precisa se restringir a esse assunto porque não nos cabe aqui, certo? Estamos falando de adjetivo. Continuando. Então, por exemplo, algumas locuções adjetivas que vêm acompanhadas de algumas preposições, uvas sem caroço, por exemplo, água com sal, vida em família, certo? Algumas locuções possuem um adjetivo correspondente, que foi como aconteceu ali em Amazônia, certo? Então, da Amazônia tem um adjetivo correspondente que é o quê? Amazônica, o amazônico, certo? Água com sal, por exemplo. Se eu fosse substituir água com sal por um adjetivo, eu colocaria água salgada, certo? Vida em família, vida familiar, beleza? Mas no caso de uva sem caroço ou uva sem semente, eu não tenho um adjetivo próprio para substituir essa locução, porque não existe descaroçado, certo? Mas, ou se existe, não é tão comum. Entendam? Então, a gente usa o quê? Uma expressão que esteja mais inserida na sociedade. Então, uvas sem caroço. Ou uvas sem semente. Beleza? Não tem um adjetivo, meu Deus, vou substituir descaroçada. Não. Uva sem caroço, uva sem semente. Água com sal, água salgada. Vida em família, vida familiar. Certo? Então, outras locuções adjetivas que possuem adjetivos correspondentes. Ela tem um olhar de gato. De gato, aí nesse caso, é a locução adjetiva. E eu substituo de gato por olhar felino. Ela tem um olhar felino. Felino se relaciona a gato, certo? Mesma coisa de já comprei os cartões de Natal. Cartões natalinos. Certo? Tudo que for em relação a Natal pode ser substituído por natalino. Então, ceia de Natal, ceia natalina. Árvore de Natal, árvore natalina também pode ser. O período de Natal, período natalino. Mês de Natal, mês natalino. Então, são locuções adjetivas que possuem adjetivos correspondentes, ou seja, iguais. Certo? Que a gente pode substituir. A gente pode escrever tanto pela locução como pelo adjetivo, beleza? Mas existem também locuções que não possuem adjetivos correspondentes. É o caso de a caixa de papelão está vazia. Não existe um adjetivo correspondente para substituir caixa de papelão. Não existe o caixa papelãozada. Só um exemplo. Não existe esse adjetivo. Certo? Então, caixa de papelão. Somente. Beleza? Encontrei meu colega de turma. Não existe turmado. Não. Colega de turma. É diferente de escola, né? Ônibus de escola, que a gente tem ônibus escolar, colegas de escola, colega escolar, mas de turma, eu estou me restringindo ali à turma, estou me referindo apenas à minha turma, então não existe um adjetivo correspondente para a locução de turma. É apenas colega de turma, certo? Atividades de turma, então não tem um adjetivo igual para essa locução ser substituída, beleza? E uma coisa muito importante aqui que quero que vocês prestem bastante atenção. Quando a gente fala ou escreve,
a gente emprega o adjetivo antes ou depois do substantivo. Não é isso? Então, essa escolha é que vai determinar uma mudança no sentido da frase. Vejam só esses dois exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, como eles são fundamentais. Ó, aquele menino pobre vai à escola todos os dias. Aquele menino pobre vai à escola todos os dias, tendo pobre aí como o adjetivo, certo? Pobre menino foi reprovado em geografia. Então, percebam que as duas frases possuem o mesmo adjetivo, porém, eles não estão com o mesmo sentido. Não é isso? Só lendo a gente vai perceber. Aquele menino pobre vai à escola todos os dias. Pobre menino foi reprovado em geografia. Então, percebam que o adjetivo, quando ele é colocado após o substantivo menino, indica que se trata de uma pessoa de poucas posses. Uma pessoa pobre. Não é isso? O adjetivo pobre. Não é isso? Que tem por seu antônimo rico. Certo? Já a segunda frase, né? A gente colocou o adjetivo antes do substantivo menino, que deu uma ideia aí já de compaixão, de pena por causa do ocorrido ali com ele. Ele foi reprovado em geografia, então as pessoas tiveram compaixão com ele, tiveram pena porque algo aconteceu com ele, algo triste para ele aconteceu. Então ele foi reprovado em geografia, pobre menino. Certo? Então, percebam como é importante a gente saber os sentidos das palavras, mesmo que seja a mesma palavra, mas se a gente aplicar ela em formas diferentes na frase, a gente vai ver que o sentido vai mudar. Vejam como o sentido da primeira frase é diferente do da segunda. Percebam isso, é muito importante a gente saber isso. E isso é determinante pelo adjetivo, porque ele é quem determina uma qualidade ou um estado na frase, né? Então, por exemplo, a sopa está quente, né? O pão está frio. Então, são estados, são qualidades que eu tenho que prestar muita atenção. Você é muito fria. Eu não estou querendo dizer que a pessoa é fria. Ela não é a rainha do gelo. Eu estou dizendo que ela é uma pessoa o quê? Uma pessoa amarga, uma pessoa que grossa. É uma pessoa que não tem sentimentos. Agora é diferente quando eu digo lá fora está frio. É totalmente diferente. Eu usei os mesmos adjetivos, embora o gênero esteja diferenciado aí no masculino e no feminino, mas o adjetivo é o mesmo, frio. Porém, os estados são diferentes, os significados são diferentes. O primeiro, eu quis dizer que é uma pessoa aqui que não tem muitos sentimentos, ela não esboça muitos sentimentos por outras pessoas. Já a segunda frase diz respeito à temperatura lá fora, aqui está fria. Certo? Então, é muito importante a gente prestar atenção nos sentidos dos adjetivos. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e cuidem-se.